fato que foi projetado, tudo isso foi projetado conscientemente e no determinado momento apertaram o botão para acontecer? Ou é algo que eles não têm controle e de alguma maneira, né, a informação vem do mundo espiritual e é manifestada através de um jogo de carta, através de um filme, através de um desenho, como algo profético, né? O que é isso? É isso que eu quero comentar com vocês aqui, porque querendo ou não, ou dependendo das opiniões, sim, é um espírito que está operando, eles não têm consciência, ou não, eles têm consciência, eles estão fazendo tudo certinho como uma marionete. A opinião pode divergir, mas uma coisa é certa, o que é certo é que está pedindo a todos que vocês não se esqueçam, sempre nós vamos estar pedindo, sempre nós vamos estar relembrando, né, aquele like, né, se inscrever no canal se você não é inscrito e compartilhar a live. Hoje nós vamos estar falando sobre um tema que é tema de teorias da conspiração, né? Só que nós vamos fazer aqui uma análise, nós vamos ver alguns dados muito importantes que nos mostram que é mais do que apenas teoria, né? Mais do que apenas teoria da conspiração. Nós temos, para quem é espiritual, está percebendo a maneira como as coisas estão caminhando, né? Ou seja, há um mover espiritual acontecendo nesses últimos dias e o mundo está caminhando. Eu digo mundo espiritual, o mundo político, geopolítico, né? Ou seja, as nações, os líderes mundiais estão caminhando segundo o mover espiritual que está acontecendo. A questão da teoria da conspiração é sempre essa, eles estão fazendo consciente, eles dominam o mundo, eles manipulam as massas. Será que é consciente ou será que é inconsciente? Será que eles sentam na sala para dizer assim, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro? Ou de fato eles estão sendo movidos como peças de um xadrez, que não são eles que estão jogando, eles são peças. E alguém está jogando essas peças. Compreende? Então é muito importante a gente ter essa compreensão, essa visão espiritual, e é o que a gente vai ver aqui hoje, né? O tema, né, que até a gente vai abordar aqui, eu adquiri aqui dois conjuntos dessas cartas que vocês devem conhecer, que são as cartas do Illuminati, né, essas cartas que têm sido tema de debate, né, pelo teor de previsões que têm acontecido, acredito que todos conheçam, né, a carta com esse tema Illuminati. Nós vamos analisar algumas delas aqui hoje. Então, mais uma vez, eu peço a você que você compartilhe esse vídeo. É um tema muito importante, um tema que vale a pena as pessoas estarem conectadas, entender o que está acontecendo no mundo. Agora, isso realmente tem sentido? Faz sentido? Não faz sentido, né? Esse tema, principalmente dessas cartas Illuminati aqui, elas têm algum fundo espiritual? Não tem? Eu posso considerá-las? Não devo considerá-las? O que fazemos com as informações que nos vêm, né? Que vêm até nós? Então, são esses pontos muito importantes que vale a pena a gente compartilhar. Então, mais uma vez, eu peço, né, você que já está aqui na nossa live, né, dê o like, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito e compartilhe a live, né, que vai ser muito importante para a gente poder alcançar um bom número de pessoas hoje aqui com essa informação, ok? Bom, mas então vamos lá, vamos compartilhar. Antes disso, eu quero só lembrar a todos vocês que na nossa Yeshiva as inscrições estão abertas para esse ano que vem, né? E vem estudar conosco. Muito assunto importante, de uma maneira muito didática, de uma maneira acadêmica. Você terá a oportunidade de crescer no conhecimento, né? Conhecimento
tanto no conhecimento bíblico, quanto no conhecimento histórico, sociocultural, arqueológico, né, linguístico, dentro das línguas originais das escrituras, o hebraico, o aramaico, o grego. Você vai ter uma oportunidade ímpar de crescer dentro do seu conhecimento espiritual e também intelectual. Então, faça parte da nossa ZIL, da Zeit Yosef Yeshiva University. Venha estudar conosco as informações. Vamos então aqui, eu já quero convidar vocês para a gente compartilhar esse material que a gente está desfrutando com vocês aqui, né? Que é sobre esse tema que hoje nós estamos trazendo. O verso que vai dizer sobre o espírito que agora opera nos filhos da desobediência, né? Nós vamos ver aqui esse verso hoje, mas vamos entender o que está acontecendo, né? E eu já quero compartilhar com vocês aqui o material de hoje. Baruch Hashem. Bom, todos conhecem, né, esse tema sobre teoria da conspiração, todos conhecem a ideia do olho que tudo vê, né, sempre associado ao ocultismo, à maçonaria. E muitas pessoas conhecem também, talvez, não sei se você está aqui e não conhece, esse jogo de cartas chamado Illuminati, né, que a partir do tempo em que ele foi produzido, mostrou várias imagens como que fosse de um teor profético, né? Aí o Pentágono sendo destruído, as Torres Gêmeas, o próprio atentado contra Trump. Então é isso que nós vamos ver aqui hoje, né? Esse olho que tudo vê, Illuminati, o espírito que opera agora nos filhos da desobediência. E para a gente poder, né, já iniciar esse assunto, é muito importante a gente entender o que significa esse olho que tudo vê, qual é a origem desse tema, onde foi que ele começou, né? Onde foi que começou a se falar sobre o olho que tudo vê, muito associado à maçonaria, satanismo. Então vamos lá, quando da sua criação, a pessoa que criou esse símbolo usou símbolos religiosos previamente existentes para desenhar o olho da providência. Então põe a sua atenção nisso aqui. O olho, quando ele foi criado, ele não foi criado com a intenção de ser algo mal, mas sim uma representação de algo bom. O olho da providência, que seria o olho de Deus. E acredita-se que cada símbolo utilizado tem os seguintes significados. O olho representa um sinal da vigilância compassiva de Deus sobre a humanidade. O triângulo simbolizaria a Santíssima Trindade cristã e os raios de luz são um sinal pré-existente do brilho de Deus nessa iconografia cristã. Então você compreendeu que, na realidade, o símbolo ele foi criado e não era com a intenção de representar o diabo ou representar o anticristo. Quando foi criado o símbolo, ele tinha uma conotação cristã. E você pode ver pela própria imagem, que é um triângulo. O triângulo simbolizaria ali a Santíssima Trindade do cristianismo, Pai, Filho e Espírito Santo. O olho do meio seria o olho da providência, o olho de Deus, né? E os raios, claro, a pré-existência e a onipresença, a onisciência de Deus sobre, como um símbolo, um ícone da fé cristã. Então você consegue perceber, né, que ele sai de uma esfera religiosa com uma conotação bíblica, na visão cristã, para uma conotação que não vai ser boa, e nós vamos ver isso aqui agora, né? Vamos ver isso aqui agora. Então, continuando, o olho que tudo vê também aparece como parte da iconografia da maçonaria. O olho que tudo vê é, então, um lembrete para os maçons de que sempre são observados pelo grande arquiteto do universo, ou utilizando ali as iniciais, Gadu. Tipicamente, o olho maçônico da providência tem um semicírculo de luz sobre o olho, frequentemente com os raios incidindo para baixo. Às vezes, um triângulo é incluído ao olho, mas isto é visto como uma preferência do maçom para o número 3 em numerologia. Outras variações do símbolo também podem ser achadas com o olho sendo substituído pela letra G, representando o grande arquiteto.
Então, a primeira referência maçônica oficial, tá? A primeira referência maçônica oficial a esse olho está em um monitoramento maçônico por Thomas Smith Webb, em 1797, século XVIII. Alguns anos depois que o grande selo foi projetado, o uso maçônico do olho em geral não incorpora uma pirâmide, embora o triângulo seja incluído frequentemente e é interpretado como sendo parte, né? Então, só para a gente poder compreender melhor, a maçonaria recebeu esse símbolo do cristianismo, até porque os maçons, quando criaram ali o movimento maçônico, eles tinham muito dessa herança judaica e essa herança cristã junto, né? Então, da maneira como você viu aqui, olha, como você está vendo aqui, o triângulo, o olho e os raios, na realidade a maçonaria ela acaba utilizando mais, em vez do triângulo, né, ali o compasso e o esquadro, com o olho ou a letra G no meio, né? Mas vamos continuar aqui. Então você vê, vem do cristianismo e a maçonaria recebe essa herança, né, esse símbolo para ela, né, ou seja, para o seu movimento, né? Então, o olho que... vamos aqui, então, passando, né? Origem desse olho que tudo vê. Os primeiros exemplos conhecidos do seu uso como símbolo da cristandade podem ser encontrados na arte religiosa de Renascença para representar Deus, conforme pode ser percebido na pintura Ceia em Emaús, pintada pelo renascentista Pontormo em 1525. Olha só, século XVI. Uma outra amostra do seu uso pela cristandade encontra-se no livro de emblemas, chamado Iconologia, publicado pela primeira vez em 1593, ainda século XVI. Na sua forma atual, o símbolo apareceu primeiro no Oeste durante o século XVII e século XVIII. Porém, muitos artigos e pessoas confundem o olho que tudo vê com as representações da mitologia egípcia no olho de Horus. Em descrições do século XVII, o olho da providência algumas vezes aparece rodeado de nuvens. Então, eu vou mostrar aqui as imagens para vocês, mas só para vocês entenderem o que a gente comentou aqui. Hoje, as pessoas elas mesclam muitas informações, né? É o Baphomet, é o olho que tudo vê, né? A maçonaria, elas pegam tudo isso e fazem uma mistura de informações como se tudo fosse a mesma coisa. Não, são movimentos separados. Eu não estou aqui dizendo que ou defendendo um ou outro, não é isso que eu quero dizer. O que eu estou querendo falar para vocês é que a gente precisa ter discernimento de cada uma coisa para a gente poder não ser levado por emocionalismos, mas sim na coerência realmente do conhecimento. É claro que o espírito que está atuando, ele atua em todas essas áreas, né? O ocultismo está nessas áreas inteiras. Mas eu quero que vocês entendam cada ponto para não confundir um assunto com o outro, ok? Então, olha só essa imagem, né, que é a pintura, né, da Renascença que a gente viu aqui, Ceia em Emaús. É uma pintura lá do século XVI. Veja isso. Eles representaram a presença, a onisciência de Deus através do triângulo com o olho e o brilho, quando ainda não tinha movimento maçônico. Vocês percebem? Então isso já era um símbolo. E muitas pessoas hoje confundem ele com o olho de Horus, faz uma junção total, embora seja mencionado também em textos maçônicos. O olho de Horus já é um conhecimento egípcio, porém, quando a gente vai falar do mundo espiritual, a gente sabe que o que está operando por trás é a mesma coisa. Mas cada um movimento, cada uma religião traz o seu significado separadamente. A gente precisa só entender isso, ok? Então vamos continuar aqui. Então vamos falar desses movimentos ocultistas e o olho que tudo vê. Eu selecionei os três principais. Quais são os três principais? O mais falado, o mais conhecido, maçonaria. Vocês estão olhando ali o compasso e o esquadro? Então, o compasso e o esquadro, no lugar do G, muitas das vezes está o olho, ou muitas das vezes no lugar do olho, o G, né? Que representando ali grande arquiteto do universo. E o movimento Illuminati adotou realmente o triângulo com o olho, né? Não somente o olho, mas o triângulo com o olho. E o satanismo é o Baphomet, muitas das vezes também com o olho no centro ali da testa. Então,
esses aqui são os movimentos mais atuais, mais principais, que são vistos, mais famosos, né, diante das pessoas, e nas teorias de conspiração. Então, é muito importante, novamente, a gente pensar, lembrar que cada movimento tem os seus ideais, suas interpretações. Alguns movimentos vão receber dos outros. Por exemplo, o Illuminati recebe muito da maçonaria, e o satanismo acaba também pegando algumas coisas de um movimento e outro, mas a gente sabe que o espírito que está operando é o mesmo, né? Mas só para a gente poder definir bem aqui. Então, na continuação do nosso shiur de hoje, nós vamos falar um pouco sobre essa expressão que vocês estão vendo aí na tela, New World Order, a nova ordem mundial. Muito falada, a nova ordem mundial. Mas o que significa isso? Aonde surgiu isso? Né? Quando a gente olha para esse negócio de cartas aqui, você vai ver aqui escrito, né? Aqui, ó, New World Order. Eu acho que está... Não sei se ele vai... Deixa eu ver aqui. Agora sim. New World Order. A nova ordem mundial. Onde surgiu isso? Isso surgiu desse baralho de cartas, nesse jogo de cartas de RPG, que nós vamos ver aqui a origem e quem foram as pessoas que foram utilizando esse termo no decorrer do tempo, né, para expressar esse movimento, o tempo específico para esse tempo da nova ordem mundial, né? Então vamos lá. Durante o século XX, figuras políticas como Woodrow Wilson, presidente dos Estados Unidos, né, e Winston Churchill, que foi o primeiro-ministro da Inglaterra, usaram o termo nova ordem mundial para se referir a um novo período da história caracterizado por uma mudança drástica no pensamento político mundial e no equilíbrio global de poder após a Primeira e Segunda Guerra Mundial. O período entre guerras e pós-Segunda Guerra Mundial foram vistos como oportunidades para implementar propostas idealistas de governo global, por meio de esforços coletivos para abordar problemas mundiais, que vão além da capacidade dos Estados-nação individuais de resolvê-los, respeitando, no entanto, o direito das nações à autodeterminação. Tais iniciativas coletivas se manifestaram na formação de organizações intergovernamentais, como, por exemplo, Liga das Nações, em 1920, as Nações Unidas, a ONU, né, em 1945, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, chamado, né, a OTAN, em 1949. Então aqui você vê aqui a foto do Woodrow Wilson, né, presidente dos Estados Unidos, e também o Winston Churchill. E não foi só eles, né, não foram só eles que falaram sobre esse tema, que usaram esse termo de nova ordem mundial, mas a gente vai ver que outros aqui também, né, que fazem parte desse tabuleiro geopolítico, né, que utilizaram esse termo. Esse termo vem sendo usado justamente para expressar um novo período da humanidade, um novo momento em que a humanidade vai viver de governo mundial, né, em que todos vão ter uma melhor vida, o mundo vai ser melhor, né, pois ele será administrado de uma maneira melhor. Então é sempre a ideia de que todos possam ter, né, acesso ao alimento, à comida, todos possam ter uma boa qualidade de vida, não haver guerras, não haver morte, né? Então é uma esperança, um desejo de uma nova ordem mundial que os próprios homens estão tentando estabelecê-la. Então, claro, isso vem, claro, como um cumprimento profético, a gente sabe, está escrito, quando vos disserem a paz e segurança lhe sobrevirá repentina destruição, então isso já é um prelúdio do que virá. Mas esse termo sendo associado aos últimos dias e sendo tão falado pelos líderes mundiais, já aborda que o caminho já está sendo preparado para isso, né? Então, continuando aqui, né, a New World Order, a nova ordem mundial. Esse termo, nova ordem mundial, é usado por uma elite global, secreta, dedicada à erradicação da soberania das nações do mundo. E aí nós temos aqui o escritor americano Gary Allen, em seus livros,
Tema: ninguém ousa chamar isso de conspiração. 1971, Rockefeller fazendo campanha pela nova ordem mundial, ou seja, em 1974. E também Diga Não à Nova Ordem Mundial, de 1987. Articulou o tema antiglobalista do conspiracionismo de direita contemporâneo nos Estados Unidos. Então você vê que tudo acaba indo para a mídia, e a mídia ela acaba sendo, né, essa mola propulsora para divulgar aquela expressão nova ordem mundial, né, ou aquele movimento, né, como Live Black Matter, ou seja, e outros movimentos. Sempre a mídia ela coloca para a população mundial aquele tema que tem que ser colocado naquele momento. E a expressão New World Order, ou seja, nova ordem mundial, também passou por esse processo de divulgação. Teorias de conspiração, livros que influenciaram massas e também, né, personalidades no mundo. Vamos aqui novamente. Após a queda do comunismo no início da década de 1990, o foco, de fato, do conspiracionismo da nova ordem mundial mudou dos criptocomunistas, percebidos como conspiradores, para estabelecer um governo mundial comunista ateu para os globalistas. Tanto coletivista unificado, controlado em última instância por uma oligarquia intocável de banqueiros internacionais, políticos corruptos e corporativistas, ou pelas próprias Nações Unidas. Essa mudança de percepção foi inspirada pela crescente oposição ao internacionalismo corporativo na direita americana em 1990. De que a gente está falando? Quando esse termo começou a ser divulgado, estava numa associação ainda daquela época dos comunistas, saindo daquele mundo meio socialista comunista, ou seja, com uma espécie de domínio, querendo dominar o mundo. Depois essa teoria passa a ter um outro foco, né? Agora o foco é de que há algumas elites no mundo que governam o mundo, que dominam o mundo. É até muito dentro desse tema que surgiu um grande antissemitismo, né? Ou seja, um movimento contra o povo judeu, dizendo que o povo judeu domina o mundo e que o povo judeu quer dominar as pessoas e as nações porque eles são os homens mais ricos do mundo, né? Muito associado, aí, atrelado à família Rockefeller, à família Rothschild, né? E a Rockefeller é americana mesmo, mas a Rothschild também, né? Embora nem sempre isso realmente configura a verdade, isso provoca antissemitismo também para o povo de Israel. Mas, continuando, em seu discurso rumo a uma nova ordem mundial, proferido em 11 de setembro de 1990, preste atenção na data, 11 de setembro de 1990, durante uma sessão conjunta do Congresso dos Estados Unidos, o presidente George H.W. Bush, né, o pai, descreveu seus objetivos para a governança global pós-Guerra Fria, em cooperação com os estados pós-soviéticos. Ele afirmou: até agora, o mundo que conhecemos tem sido um mundo dividido, um mundo de arame farpado e blocos de concreto, conflito e guerra fria. Agora podemos ver um novo mundo surgindo, um mundo no qual existe a perspectiva genuína de uma nova ordem mundial. Nas palavras de Winston Churchill, uma ordem mundial na qual os princípios da justiça e do jogo limpo protegem os fracos contra os fortes. Um mundo onde as Nações Unidas, libertas do impasse da Guerra Fria, estão preparados para cumprir a visão histórica de seus fundadores. Um mundo no qual a liberdade e respeito pelos direitos humanos encontram lugar entre todas as nações. Essa é a fala, né, do presidente George Bush, mas aqui falando do pai, né? Então, como ele disse, um mundo no qual existe a perspectiva genuína de uma nova ordem mundial. E a que data foi que ele falou isso? 11 de setembro de 1990. Muito antes, claro, dos ataques às Torres Gêmeas, que foi no dia 11 de setembro também. Também temos o George W. Bush, o filho, também trazendo a mesma expressão, né, no seu governo sobre a nova ordem mundial. Ele diz: a guerra do Iraque representa uma rara oportunidade para avançarmos rumo a um período histórico de cooperação. Desses tempos conturbados pode emergir uma nova ordem mundial. Mais uma vez, utilizando o termo.
E aqui, outras personalidades, como o próprio presidente, né, ditador lá da China, né, também da União Europeia, o antigo presidente, o presidente Biden, cada um deles, o porta-voz da ONU, né, também Macron na França, da Índia, temos também o George Soros também, que é da elite mundial. Então, assim, todos eles, né, ou seja, envolvendo continentes, envolvendo países, né, América, Europa, África, Índia, Ásia, instituições governamentais, ONU, União Europeia, todos esses, de uma certa forma, estão envolvidos nesse tema e são porta-vozes das nações do mundo, dizendo que tem que haver uma nova ordem mundial. Vai haver uma nova ordem mundial. Ou seja, em outras palavras, o mundo inteiro, com seus representantes, estão levando o mundo a ter esse desejo de que, sim, tem que vir uma nova ordem mundial, as coisas têm que melhorar, né? A gente não pode ficar vivendo nesse caos o tempo todo. Então, ao mesmo tempo que eles estão ali, eles são os líderes, eles mostram a cara deles ali, ao mesmo tempo eles falam para os seus próprios povos, as suas próprias nações. E olhando para esse tema, né, ou seja, quando a gente fala de organizações, ONU, União Europeia e outros, também a gente olha para cada um representando sua própria nação. Né? Então, isso é muito significativo. Né? Agora, olhando para esse jogo de cartas, né, de RPG, vamos falar um pouco sobre esse tema desse jogo, Illuminati, que é mais um dos movimentos ocultistas e que traz, né, aqui na capa, né, justamente desse jogo, você tem a pirâmide com o olho, que tudo vê, você tem o nome Illuminati e você tem a frase que nós estamos falando aqui agora, New World Order. Né? É um jogo para distração, para entretenimento, que traz essas ideias de governo mundial. Né? Então, nós vamos falar sobre ver essas representações que tem nas cartas, comentar um pouco sobre elas, e a pergunta que fica é o que é isso? Né? Será que realmente isso tem sentido? Será que é uma conspiração de fato que foi projetado, tudo isso foi projetado conscientemente e no determinado momento apertaram o botão para acontecer? Ou é algo que eles não têm controle e de alguma maneira, né, a informação vem do mundo espiritual e é manifestada através de um jogo de carta, através de um filme, através de um desenho, como algo profético? Né? O que é isso? Né? É isso que eu quero comentar com vocês aqui, porque querendo ou não, ou dependendo das opiniões, sim, é um espírito que está operando, eles não têm consciência, ou não, eles têm consciência, eles estão fazendo tudo certinho como uma marionete. A opinião pode divergir, mas uma coisa é certa. Uma coisa o que é certo é que está sendo avisado antes de acontecer. Isso é fato, não tem para onde fugir. O jogo foi criado em 1990, os eventos são mais modernos. Então, assim, né, uma coisa que foi criada para entretenimento, com temas tão proféticos, delicados dos últimos dias, de conspirações, as coisas começaram a se realizar. Então, tendo um tema muito significativo. Então, vamos dar uma analisada aqui, né? Como nós mencionamos para vocês, vamos falar um pouco do jogo, Illuminati. Estou falando do jogo agora, não do movimento ocultista Illuminati, tá? Esse New World Order é um jogo de cartas colecionáveis que foi lançado em 1995 pela Steve Jackson Games, baseado em seu jogo encaixotado original Illuminati, que por sua vez foi inspirado na obra de 1975 The Illuminatus, trilogia de Robert Anton Wilson e Robert Shea. Esse New World Order, né, a nova ordem mundial, ganhou o Origins Award The Best Card Game de 1994, melhor jogo de cartas também em 1995. E aqui você vê um pouco dessas cartas, né? A gente vai ver algumas aqui, mas para que você entenda melhor, né, que são várias cartas, então tem vários temas, né? Não que na realidade existe só essas mais famosas
que nós vamos mostrar aqui. O jogo tem causado alguma controvérsia, né? O jogo foi lançado em 1995. Um momentinho a todos aqui. Mas há algumas cartas que relatam fatos que aconteceram recentemente, como as cartas Terrorist Nuke e Pentagon, né, que contém imagens, ou seja, o ataque terrorista e Pentágono contém imagens que podem ser consideradas remanescentes dos atentados terroristas de 11 de setembro de 2001. A primeira porque mostra uma explosão de um par de arranha-céus, e a segunda mostra fumaça laranja emergindo de seu centro, que poderia ser interpretado como fogo. Outras cartas estão sujeitas a comparação semelhante, como a carta Georges, né, que retrata o atentado à Maratona de Boston de 2013, a carta Oil Spill, vazamento de óleo no Golfo do México, e a carta Combined Disasters, o acidente nuclear de Fukushima. A carta Enough is Enough lembra muito a face de Donald Trump. A carta Large Hadron Collider, né, representa o grande colisor de hadrons, que começou a ser construído 4 anos depois do lançamento do jogo. A carta Angela Merkel faz referência à mesma, sendo chanceler alemã desde 2005. Então, por exemplo, são várias, né? São várias cartas que traz para a gente uma certa indagação, né? Traz para a gente uma certa indagação. Calma aí. As cartas estão tratando de temas que no momento em que elas foram criadas, esses temas não existiam, não era uma realidade. E de repente depois acontecem as mesmas coisas que estão descritas nas cartas e praticamente quase igual o que foi retratado de maneira do cartunista ali, do desenho. Então, por exemplo, as cartas Terrorist Nuke, né, e Pentagon, que contêm imagens que podem ser consideradas remanescentes dos atentados terroristas de 11 de setembro de 2001. Presta atenção, a carta foi feita em 1995. Em 2001, a carta, tanto Terrorist Nuke e Pentagon, elas vão expressar algo que aconteceu. E veja, eu coloquei lado a lado para vocês verem, veja se não é quase a mesma imagem. Comenta aqui embaixo o que você acha disso. Porque no lado esquerdo, você tem a carta, que foi feita em 1995. E do lado direito você tem a imagem, uma foto dos ataques terroristas ao World Trade Center em 2001, 11 de setembro de 2001. Veja o espaço de tempo. Então, o que foi isso? Isso foi combinado, né? Foi uma mensagem profética, né? Ou seja, foi primeiro feito o jogo e a pessoa que fez o jogo já sabia que isso ia acontecer no futuro, não é o que a maioria faz, né? Dizem que as pessoas comentam da teoria da conspiração que isso já estava... deixa eu colocar para vocês aqui, perdão. Então vocês têm aqui a foto do World Trade Center, o desenho, do lado esquerdo, e do lado direito vocês têm a foto. Dê uma olhada. Então a minha pergunto de novo. E o que foi isso que aconteceu então? A carta foi feita em 1995. E a foto que vocês estão vendo é uma foto real de 2001, de 11 de setembro de 2001. Então o que acontece? A pessoa que fez a carta sabia que ia acontecer, né? Ou essa pessoa ela foi inspirada para profeticamente fazer uma carta, fazer um desenho de algo que ia acontecer depois. Comenta aí, né? O que você acha? Agora, que é muito significativo, que a gente tem que dar o braço a torcer de que algo no mundo espiritual está informando profeticamente o que ia acontecer, com certeza. Isso sem dúvida. Não tem como dizer que não. Vamos aqui a mais uma. Falando agora do Pentagon, né? O Pentágono. Veja o desenho e agora, gente, veja a foto. Essa é uma foto, né? Existem várias, mas que foto que parece que o desenho foi feito a partir da foto. Hoje alguém poderia dizer, não, isso é mentira, isso aí foi feito depois. Mas não, o desenho da carta foi feito em 1995. E o evento foi em 2001. Então,
Veja que coisa tão significativa. Realmente deixa a gente impressionado, né? Então, assim, não tem muito como negar que essas coisas estão acontecendo e tem todo um fundo realmente espiritual. A carta Enoch lembra muito a face de Donald Trump. Essa é uma das muito famosas, né? Inclusive, alguns associam até esse raiozinho que vocês estão vendo aqui ao tiro que ele tomou na orelha, né? E a partir desse momento ele se tornasse essa pessoa brava que vocês estão vendo aí. Então aí, ó, a ideia de isso é suficiente, né? Isso basta, né? Parece ou não parece, né? Tem uma associação muito forte. A carta lembra muito mesmo Donald Trump e pegando uma imagem dessa assim, acaba assim fazendo uma forte associação ao Donald Trump. E há discursos em que você pode buscar na internet, você vai ver discursos dele usando essa mesma expressão. É uma expressão americana, enough is enough, mas na carta, com o rosto dele, é muito significativo ele, num palanque, discursando politicamente, usar a mesma expressão. Então, muito significativo. Agora, essa que é charismatic leader, né, o líder carismático, veja essa imagem aqui. Então, é uma pessoa com cabelo loiro, diante de uma multidão, com um braço meio aberto. Veja a foto também dele, né? O que não tem sido Donald Trump realmente para o mundo, né? Um líder que tem provocado muitas mudanças, e isso tem sido sim associado a essa carta, né? De um momento como esse, né? Antes da gente seguir, né, dentro aqui do nosso shiur, eu quero mostrar para vocês aqui, né, novamente aqui, ó, que a gente adquiriu o jogo, para a gente poder mostrar as cartas para vocês na íntegra aqui, ó. Vamos aqui. Eu quero mostrar algumas cartas significativas para vocês que são muito, muito relevantes no que a gente está vivendo aqui agora. Por exemplo, a mão da maldade, né? Eu tenho que colocar aqui na minha face aqui, porque senão ela embaça. Alguém dominando o mundo a preço de sangue, claro, muito significativo para os nossos dias. Isso aqui, marcha para Washington, lembra muito ao ataque lá do Capitólio. Então, assim, isso foi em 95, né? A gente viu esse evento acontecer no período do governo do Trump, no finalzinho, né? Essa outra aqui do voto também, leia os meus lábios, né? E realmente o que a mídia passou foi uma... Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, a informação que temos de que, né, a mídia ela fez cortes no discurso do Trump e acabou vendendo uma mensagem que ele não disse, né, que é para invadir o Capitólio, e acabou expressando isso para muita gente que fez aquela loucura toda. E esse daqui que também fala do sniper, né, que na realidade o atentado ao Trump foi através de um sniper, não profissional, claro, mas uma pessoa com uma arma tentando matar o Donald Trump. O líder carismático que nós mostramos aqui agora há pouco, né? Desastres combinados. Também existe essa parte da teoria da conspiração de eventos cataclísmicos no mundo sendo provocado por instituições que são comandadas pela elite mundial. Também existe essa teoria, né? Outras como, já naquele tempo falando da Rússia, isso claro não é uma novidade, porque na época já também tinha um tema sobre a União Soviética, então Rússia é um tema que está em toda a história, não é um tema somente atual. Mas naquele tempo também já se falava sobre o Vaticano, né, sobre a ascensão de um novo Papa, e nós tivemos, né, a ascensão de alguns papas depois dali. FBI atuante, né, falando sobre o FBI, sobre a atuação, mas veja essa aqui, acidentes nucleares, pagamentos, essa que eu vou deixar por último, NASA, já falando da NASA naquele tempo como uma possibilidade de morar na Lua, de fazer alguma base na Lua, e nós estamos vendo essa realidade hoje muito mais próxima, né?
aqui já está dizendo Moon Base, base lunar. Vamos aqui, olha. Veja que carta significativa. Flying Saucer, discos voadores. Agora é o que mais a gente tem visto. Além dos drones, temos visto também canais que nós acompanhamos que mostram essa operação no mundo inteiro praticamente, né? De objetos voadores não identificáveis, né? Crop Cycles aqui, olha, são as marcas. Eu preciso trazer um pouco mais para cá a imagem, mas falando desses símbolos, né, extraterrestres aparecendo no mundo, né? Desculpa, porque eu estava bem no cantinho da tela, não estava percebendo. E, enfim, são vários, né? UFOs, essas são algumas dos que a gente está querendo network, ou seja, conexão mundial. E aqui nessa network, eu vou voltar nela, isso aqui eu deixei para o final, que é reorganização. Veja essa carta, reorganização, como alguém jogando um jogo de xadrez. Jogando um jogo de xadrez. E é tipo assim, alguém está movimentando as peças, né? Alguém está movimentando as peças. E é a pergunta que eu fiz desde o início, né? Claro que isso é o mundo espiritual acontecendo. Essa aqui que eu deixei por último, para a gente poder falar um pouco mais, é onde a gente vai entrar, né, dentro desse tema sobre o espírito que opera agora nos filhos da desobediência, The Network, né? Uma conexão mundial que eu coloquei aqui para vocês. Veja isso. Na realidade, seria essa pirâmide, esse olho, né, junto a uma pirâmide, realmente uma pirâmide, ou ela pode lembrar para a gente outra coisa, né? Eu coloquei para vocês aqui uma meditação, ou seja, para você pensar junto comigo. Você está olhando para a pirâmide e o olho, mas isso lembra muito, essa pirâmide lembra muito a uma rede. E rede em hebraico a gente chama reshet, ok? Reshet. Esse é o termo hebraico para poder a gente falar internet, associado ao termo em inglês web, né? Quando você fala assim, website, né? A web fala da rede de internet, mas a tradução literal para web é teia, teia de aranha, né? E você vê que a rede de internet ela está associada, comparada a uma teia de aranha. Porque caiu na teia, você consegue, a aranha ela consegue perceber em qualquer lugar da teia onde é tocada que ali tem uma informação. Então, a teia, a web, é como uma grande teia, é uma grande rede que pode levar informação, trazer informação. E então, aqui eu quero que você preste atenção comigo, associado ao network. Existe um verso, né, em Apocalipse que vai falar para a gente sobre o dragão. E eu trouxe aqui a referência para vocês, Apocalipse capítulo 12, verso 14, vai falar para a gente, usando a expressão vista da serpente. Então, dê uma olhada nesse verso de Apocalipse, antes da gente entrar aqui, que foram dadas asas à mulher para ir para o deserto, né? Onde ela vai ser ocultada por tempos e metade de um tempo, falando de 3 anos e meio. E aí diz assim, fora da vista da serpente. Fora da vista, como é que ela pode ver o mundo inteiro? Através da rede, né? E como é que essa rede, além de informação escrita, digital, ela pode levar e trazer informação, se nesse caso esse olho for não o olho de Deus que foi criado lá no princípio pelos que criaram esse ícone, que era um ícone cristão representando a Trindade, o olho de Deus, mas de fato e de verdade o espírito que opera, né, utilizando todo esse ocultismo, esse olho seria o olho da serpente, do dragão. Como é que ele poderia ver o mundo inteiro? Ora, ele poderia ver o mundo inteiro dessa forma que nós mostramos aqui. Dê uma olhada, são 32
planes orbital, ou seja, né, satélites, 53 graus de inclinação, 50 satélites por plano e 1.150 km de altitude. Isso aqui é um mapa comparativo de satélites envolvendo a Terra, ou seja, uma malha, uma teia. E agora eu pergunto para você, não parece realmente uma teia? Dê uma olhada, isso aqui, esses pontinhos que vocês estão vendo aqui, isso foi visto nos céus, tá? Eu vou mostrar a imagem aqui de todos os satélites da Starlink que foram mandados, mini satélites, né, para o espaço para poder manter essa rede de internet do Elon Musk, né? Ou seja, da Starlink. Isso aqui é uma foto, tá, gente? Isso aqui é uma foto. Muita gente viu esses pontinhos no céu, ficaram muito preocupados, claro, mas é justamente para criar essa malha, para criar essa rede, essa teia de satélites. Mais ou menos aqui para comparar, ver se não parece uma teia de verdade, aonde a informação é passada, é compartilhada, é visualizada, né? Aonde não se tem como fugir muito, né, do acesso da informação ou do campo de visão através dos satélites, né? Isso é uma realidade que nós já estamos vivendo. Então eu trouxe isso aqui para que vocês possam pensar comigo. Não parece uma rede mais do que uma pirâmide? Então, quando a gente olha para a pirâmide, a gente vê ali a pirâmide, ela é um monumento já desde o Egito, daquele ocultismo egípcio, né? Ísis, Osíris, os deuses egípcios, né? Ou seja, as feitiçarias do Egito, né? o Anubis, ou seja, as pirâmides, o obelisco, né? Todas essas coisas. Aí vem para a maçonaria, vem para o Illuminati, vem para o satanismo, a ideia de pirâmide, mas será que é uma pirâmide, somente a pirâmide? Será que não está falando da rede? Não está falando... A pirâmide ela é feita com vários tijolos, né, ou várias pedras que se conectam, né, para formar uma pirâmide, em que a base sustenta o topo e o topo domina sobre a base, não é assim? Então, seria essa a ideia? Seria isso que nós estamos vendo realmente nesses últimos dias? Como coloquei aqui no verso de Apocalipse 12, 14, foram dadas à mulher, que é Israel, 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar. Não? Então, olhando, né, justamente para o satélite, a rede, e como nós falamos aqui, foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente, em algum lugar em que não se pode ver com satélites, nem ouvir, não se pode monitorar, né, novamente. Seria isso realmente que estaria falando, né, todo esse verso, toda essa ideia já sendo projetada desde então? Mais do que apenas ver uma pirâmide, né, Illuminatis, maçonaria, tudo isso não estaria Deus mostrando para a gente está vivendo esse tempo final, um tempo muito significativo, né? E essa mensagem que fica para a gente, vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então eu pergunto para você, tem sentido ou não? Faz sentido ou não? De que nós estamos vivendo esse tempo da rede. Nós estamos vivendo esse tempo em que está todo mundo conectado. Não tem para onde se esconder, irmãos. Nós estamos aqui agora, aqui nessa transmissão, aqui não tem para onde se esconder. Tudo que nós falamos é monitorado, é gravado, sabe de tudo. Eles sabem tudo, eles têm acesso a tudo, né? A nossa imagem, a nossa localização. Então, a nossa vida deve estar escondida em Deus, porque esse Espírito, ele está operando nos filhos da desobediência. Na realidade, nada foge à onisciência de Deus. Eu trouxe aqui alguns versos também que a gente mencionou para vocês. Apocalipse, até mesmo capítulo 12, verso 17, vai dizer os que guardam os mandamentos de Deus, o testemunho de Yeshua, que vão ser depois perseguidos por esse mesmo dragão. Mas, por exemplo, Provérbios 15, verso 3 diz: os olhos de Adonai estão em todo lugar contemplando os maus e os bons. Ok, o olho que tudo vê poderia ser os olhos de Adonai, representado ali como foi proposto lá no início pelo cristianismo. Mas é claro que a gente está vivendo um tempo que a gente sabe que existe um espírito atuando na humanidade,
além do Espírito de Deus que atua na vida dos santos, daqueles que servem a Deus, que temem a Deus, existe um espírito mau, maligno, que está operando na humanidade. E ele tenta fazer justamente copiar o que Deus faz. Deus está contemplando todos os maus e os bons. Salmo 34, verso 15 diz: eis que os olhos de Adonai estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Nós, os olhos de Adonai, além de estar em todo lugar, estão sobre nós. Né? Então, é muito importante a gente entender que, por mais que tudo está monitorado, tudo está dominado nas informações, a nossa vida está escondida em Deus, a nossa vida está guardada em Deus. Né? Pois o diabo, ele anda como um leão procurando a quem possa tragar. Se ele procura é porque ele não sabe onde está. Nossa vida está dentro do esconderijo do Altíssimo. Né? E a carta aos Efésios, capítulo 2, verso 2, que foi o principal tema, né, dentro dessa abordagem, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. E por que eu falo do espírito que agora opera nos filhos da desobediência? Porque as pessoas estão sendo levadas, elas não estão percebendo que elas estão sendo dominadas, que elas estão debaixo de um controle. E isso está acontecendo, irmãos. As pessoas estão... Na realidade, a humanidade está sendo obrigada a viver as coisas que tem que se viver. Porque uma vez que a tecnologia ela vai surgindo e vai tomando espaço, você acaba ficando obsoleto, você vai ficando para trás. E não só você, eu, mas as coisas. Por exemplo, os aparelhos que utilizamos hoje, até mesmo eletrodoméstico, tudo que se usava antes, vai ficando para trás, de maneira que você não tem nem como ligar mais hoje, você não tem nem como conectar. Né? Então você tem que acompanhar a evolução tecnológica e isso vai te levando. E você vai acompanhando, e você vai se moldando, e você vai se adaptando àquele momento. E eles vão forçando você a fazer isso. Você é levado a fazer isso. Até que vai chegar o momento do comprar ou vender. Né? A questão da marca, a questão do sinal. Você não pode comprar nem vender se você não tiver a marca. Então, aquele momento em que você é colocado na parede por causa da sua fé, da sua emuná, do seu compromisso com Deus. Até onde não compromete a sua vida espiritual, você vai aproveitando e desfrutando da tecnologia, vai aproveitando e desfrutando de tudo que é bom, de tudo que é moderno. Mas quando vai chegando o momento em que a tua fé, a tua emuná, a tua fidelidade a Deus, ela é colocada em xeque, aí você já não pode abrir mão. Você não pode abrir mão da sua fé, da sua emuná. Você não pode abrir mão de Deus. Não é? E quem está monitorando tudo isso? Esses olhos que tudo vem, claro, tudo isso está debaixo da permissão divina, né? Mas olhando para o espírito que está operando, essa coisa oculta que está por trás, de uma certa forma dominando, movendo as cartas, movendo as peças do tabuleiro, tudo isso está debaixo da permissão divina, claro, mas há alguém ali movendo as peças. Há alguém ali na permissão que é dada para ele fazendo a coisa acontecer. E de alguma forma essas coisas têm sido comunicadas, né? De alguma forma essas coisas têm, de alguma maneira, chegado à humanidade através de cartas, através de desenhos, através de filmes. E nós precisamos estar com os nossos olhos abertos, com a nossa mente aberta para entender o momento espiritual que nós estamos vivendo. Então, queridos, né, a gente tem mencionado aqui, né, você que está aqui com a gente na live, o que você acha, né, disso? Como você tem visto essas coisas? Né? Como você tem caminhado a sua vida espiritual e como você tem buscado, né, ver todas essas coisas? Você não pode estar desapercebido. Eu peço você que mais uma vez dê o seu like aqui, não deixe de apertar o botãozinho aí, deixar o like, curtir, né? É muito importante para a gente, né? São 762 visualizações aqui. Dê aquele like, é muito importante. Você que está aqui na live agora, se você der o like, vai ser muito importante para a gente, pois o YouTube ele entende que está sendo relevante o vídeo, né? E qual é o nosso objetivo? Quanto mais relevante ser, né, o vídeo, ele vai sendo propagado para mais pessoas. E a ideia é que mais pessoas possam conhecer tudo isso que estamos falando aqui, né? Despertar de uma certa forma, né, para poder manter a sua vida espiritual e não ser enganado por
coisas que têm acontecido nesses últimos dias. Então, queridos, nós vamos terminando aqui a nossa live de hoje. Foi muito especial estar com vocês. Compartilhe mais uma vez o vídeo, tá? Olha aqui a descrição do nosso vídeo, entre em contato com a secretaria para que vocês possam estar atualizados aqui dos nossos eventos, ok? Foi uma brachá muito grande, espero que essas informações tenham acrescentado mais o conhecimento de vocês, despertado mais, né, para os eventos desses últimos dias. Fiquem atentos, nós vamos estar trazendo mais vídeos com mais importantes informações, então vamos compartilhar mais. Então, queridos, vamos terminando aqui. Eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom, queridos, que o Eterno vos abençoe de uma maneira muito especial. Shalom, shalom, queridos amigos. Estamos passando por aqui para dizer para vocês que nós vamos estar fazendo uma caravana para Israel. E a terra de Israel está esperando por você, por mim, para nós estarmos lá num evento muito especial nessa nossa caravana que vamos estar realizando, para estarmos em uma yeshivá em Israel. Ou seja, o que é yeshivá? Estar sentado para aprender na terra de Israel. Essa é a oportunidade que você tem, a oportunidade que você estava esperando, que você estava buscando de Deus. Uma oportunidade de podermos estar no cenário do Tanar, da Torá, da Bíblia, aprendendo justamente no lugar onde os fatos aconteceram. Vamos passar por Cafarnaum, na Galileia, estar na sinagoga onde Yeshua, há tempos atrás, e seus discípulos passaram e oraram. Vamos estar lá, vamos orar, vamos estudar lá por um período de tempo. Nós vamos compartilhar coisas extraordinárias lá. Vamos ao Rio Jordão, teremos uma Tevilat Mai, um batismo nas águas do Jordão. Vamos conhecer muitos lugares especiais. Então você não pode perder essa oportunidade de estarmos na terra de Israel, Eretz Kadashá, a terra santa, onde você vai ter a oportunidade de não só crescer no conhecimento, mas também ter uma elevação espiritual muito grande nessa oportunidade. Aqui você tem as informações necessárias para entrar em contato e garantir o seu espaço. Vamos com o Rabino Yosef Barur nessa caravana, aonde vamos compartilhar muitas coisas especiais. Estou contando com você e será muito bom ter você na nossa caravana Zait, aonde vamos poder compartilhar muitas coisas boas. Não perca tempo, venha estar conosco para esse ano que vem, 2026, na nossa caravana para Israel.